Lição 19. De vez em quando, mencionamos o registro acástico. Vamos, agora, examinar esse assunto, que é dos mais fascinantes, pois o registro acástico é algo que diz respeito a todas as pessoas e criaturas que já tenham vivido. Mediante o registro acástico, podemos viajar de volta pela história, podemos ver tudo quanto já aconteceu, não apenas neste mundo, mas também em outros mundos, pois o cientista está a começar agora a compreender o que os ocultistas sempre souberam, que outros mundos são ocupados por outras pessoas, não obrigatoriamente humanas, mas ainda assim seres sencientes, conscientes e com sentimentos. Antes de podermos falar sobre o registro acástico, temos de saber algo quanto à natureza da energia ou matéria. A matéria, ao que nos dizem, é indestrutível, existe para sempre. As ondas elétricas, são indestrutíveis. Recentemente os cientistas descobriram que se uma corrente for induzida numa bobina de fio de cobre cuja temperatura tenha sido reduzida tanto quanto possível para que se aproxime ao zero absoluto, essa corrente induzida prossegue sempre, e nunca diminui. Todos sabemos que em temperaturas normais, a corrente logo diminuiria e desapareceria, devido a diversas resistências. Assim é que a ciência descobriu um novo médium. A ciência descobriu que se reduzir-se suficientemente a temperatura de um condutor de cobre, continua a fluir uma corrente, que permanece a mesma sem qualquer fonte externa de energia. Com o tempo, os cientistas descobrirão que o homem tem outros sentidos, outras capacidades, mas isso não será descoberto ainda, pois o cientista anda devagar e nem sempre com certezas. Dissemos que as ondas são indestrutíveis. Vamos examinar o comportamento das ondas luminosas. A luz vem de planetas muitíssimo distantes, em universos distantes em relação ao nosso. Grandes telescópios nesta Terra estão sondando o espaço e, em outras palavras, estão recolhendo a luz vinda de lugares vastamente distantes. Alguns dos planetas dos quais recebemos luz emitiram a mesma muito antes que este mundo, até mesmo este universo não cosmos, começasse a existir. A luz é uma coisa muito rápida, não há dúvida, a sua velocidade é tremenda que mal conseguimos imaginar, mas isso é porque estamos em corpos humanos muitíssimo limitados por todos os tipos de limitações físicas. O que consideramos aqui rápido tem um significado muito diferente num plano de existência diferente. Como exemplo, digamos que um ciclo de existência para o ser humano seja de 72.000 anos. Durante esse ciclo, uma pessoa vem repetidamente a mundos diferentes, a diversos tipos de corpos. Os 72.000 anos, portanto, são a duração de nosso ano escolar. Quando nos referimos à luz ao invés de ondas de rádio, ou elétricas, ou outras ondas, fazemo-lo simplesmente porque a luz pode ser observada sem qualquer equipamento, enquanto o mesmo já não acontece com a onda de rádio. Podemos ver a luz do Sol, da Lua e, se possuímos um bom telescópio ou um excelente par de binóculos, conseguiríamos ver a luz das estrelas muito longínquas, que tiveram início antes que a Terra fosse uma nuvem de moléculas de hidrogênio flutuando no espaço. A luz também é utilizada como medida de tempo ou de distância. Os astrônomos referem-se a anos-luz, e nós vamos voltar a dizer-lhe que a luz vinda de um mundo muito distante pode estar ainda a viajar, mesmo que esse mundo já tenha deixado de existir, o que quer dizer que podemos estar a receber a imagem de algo que já não exista, algo há muito tempo extinto. Se você achar o assunto de difícil de compreensão, encare-o da seguinte maneira: temos uma estrela nas distâncias remotas do espaço. Por muitos anos, por séculos seguidos, essa estrela tem emitido ondas luminosas para a Terra. As ondas de luz podem levar 1.000, 10.000 ou 1 milhão de anos para chegar à Terra, porque a estrela, fonte da luz, encontra-se muito longe. Um dia, a estrela entra em colisão com outra, pode haver um grande clarão de luz, ou pode ocorrer a sua extinção. Para os objetivos que pretendemos demonstrar, digamos que houve uma extinção total, e com isso, a luz acabou, mas por 1.000, ou 10.000 ou 1 milhão de anos após ter desaparecido, a luz continua a chegar-nos, porque ela, 81, precisa de todo esse tempo para cobrir a distância entre a fonte e nós. Assim sendo, estaríamos a ver a luz muito após sua origem ter deixado de existir. Vamos supor algo inteiramente impossível enquanto estivermos no corpo físico, mas que é de todo fácil e comum, quando fora deste corpo. Suponhamos que possamos viajar mais depressa
do que o pensamento. Precisamos viajar mais depressa do que o pensamento porque este tem uma velocidade muito definida, como qualquer médico poderá dizer. Já se sabe com que rapidez uma pessoa reage a uma qualquer situação, com que rapidez ou lentidão um condutor leva a travar um automóvel, ou faz o volante girar para se desviar. Já se sabe com que rapidez os impulsos do pensamento viajam da cabeça aos dedos do pé. Nós, para os fins aqui visamos neste estudo, queremos viajar instantaneamente. Imaginemos que possamos ir instantaneamente a um planeta que está a receber luz emitida da Terra, digamos a 3.000 anos. Assim é que nesse distante planeta, estaremos a receber a luz enviada da Terra há 3.000 anos. Suponhamos que temos um telescópio de um tipo inteiramente inimaginado, com o qual poderíamos ver a superfície da Terra, ou interpretar os raios de luz que nos alcançam, e essa luz enviada há 3.000 anos atrás nos revelaria cenas do mundo, mostrando os acontecimentos daquele momento. Nós veríamos a vida como foi no Antigo Egito, veríamos o mundo ocidental habitado ainda pelos bárbaros que corriam de um lado para outro, coberto de folhas ou ainda menos, e na China encontraríamos uma civilização bastante adiantada, muitíssimo diferente do que ali existe na nossa época. Se pudéssemos viajar instantaneamente para mais perto, tudo seria diferente. Passemos a um planeta tão distante da Terra que a luz leve 1.000 anos a viajar entre ele e a Terra. Nesse caso, veríamos acontecimentos como os mesmos foram representadas há 1.000 anos atrás com alta civilização na Índia, e assistiríamos à disseminação da cristandade pelo mundo ocidental, e talvez algumas das invasões da América do Sul. O mundo também pareceria um pouco diferente do que tem atualmente. A linha litoral estaria a modificar-se, a terra parecia estar a erguer-se do mar e as praias encontram-se constantemente a sofrer erosão. Durante o período de uma vida não se nota tanto a diferença, mas a paisagem em 1.000 anos proporcionar-nos-ia a possibilidade de ver e calcular as diferenças. Na atualidade, encontramo-nos num mundo que apresenta as limitações mais notáveis. Conseguimos perceber e receber impressões apenas numa faixa muito limitada de frequências. Se pudéssemos ver algumas das nossas capacidades fora do corpo em sua plena medida, como podemos fazer no mundo astral, veríamos as coisas com uma luz muito diferente, e perceberíamos que toda a matéria é realmente indestrutível. Tudo quanto já aconteceu no mundo ainda se está a irradiar algures lá fora, sobre a forma de ondas. Com capacidades especiais, poderíamos interceptar essas ondas de uma maneira muito semelhante àquele como interceptamos as ondas luminosas. Por exemplo, um comum projetor de slides, ligamos o projector em uma sala escurecida, e pomos um slides no lugar adequado. Se usarmos uma tela branca de preferência, diante da lente do projector, a uma certa distância do mesmo, e se focalizarmos a luz sobre a tela, veremos um quadro. Mas se você fizer o projector lançar o seu quadro através de uma janela aberta, indo ter a escuridão exterior, vê apenas um débil feixe de luz, sem imagem. Daí a necessidade que a luz deve ser interceptada, tem de refletir-se contra alguma coisa, antes que possa ser inteiramente percebida e apreciada. Outro exemplo, um holofote durante uma noite clara e sem nuvens. Podemos ver um leve traço de luz, mas apenas quando o holofote atinge uma nuvem ou algum avião, e só assim realmente o vemos como é. Há muito que tem sido um sonho da humanidade ter algo chamado viagem no tempo. Trata-se, obviamente, de um conceito fantástico para quem ainda estiver na carne e nesta terra, porque aqui na carne, somos tristemente limitados, os nossos corpos não passam dos mais imperfeitos instrumentos, e como estamos para aprender, temos implantado em nós muitas dúvidas, muitas indecisões. 82. E sempre antes de nos podermos convencer de algo, queremos provas, que é a capacidade de reduzir uma coisa a bocados, para ver como funciona, e asseguramo-nos de que ela não volte a funcionar. Quando chegamos além da Terra, ao astral, ou mesmo além do astral, a viagem no tempo é uma coisa tão simples quanto, na Terra, uma ida ao cinema ou ao teatro. O registro acástico, portanto, é uma forma de vibração, não necessariamente vibrações luminosas, porquanto também engloba o som. É uma forma de vibração que na Terra não encontramos termo algum para descrever. O mais próximo a que podemos chegar é comparar a uma onda de rádio. E ao nosso redor temos constantemente ondas de rádio que provêm de todas as partes do mundo,
Cada uma delas traz um programa diferente, línguas diferentes, música diferente, tempos diferentes. É possível que hajam ondas vindas de uma parte do mundo, contendo um programa que para nós será irradiado amanhã. Todas estas ondas vêm ter constantemente a nós, mas não as percebemos, e somente quando dispomos de algum dispositivo mecânico ao qual chamamos receptor de rádio, é que podemos recebê-las, desacelerando-as, de modo que se tornem audíveis e compreensíveis. É através então de um dispositivo mecânico ou elétrico que desaceleramos a frequência das ondas de rádio e as convertemos em ondas de frequência audível, de um modo bastante parecido. Se na Terra pudéssemos desacelerar as ondas do registro acástico, conseguiríamos sem qualquer dúvida projetar autênticas cenas históricas no ecrã de televisão, e haveriam casos em que os historiadores ficariam chocados ao verem que a história impressa nos livros está completamente, inteiramente errada. O registro acástico compõe-se das vibrações indestrutíveis, formando a soma total do conhecimento humano que emana do mundo de um modo muito semelhante àquele pelo qual um programa radiofônico é irradiado, e prossegue em movimento sem parar. Tudo quanto aconteceu nesta Terra existe ainda, em forma de vibrações. Quando saímos do corpo não utilizamos um dispositivo especial para compreender essas ondas, não utilizamos nada para desacelerá-las. Ao invés disso, ao sairmos do corpo, os nossos próprios receptores de ondas são acelerados, de modo que com alguma prática, com algum treino, podemos receber aquilo a que chamamos o registro acástico. Vamos voltar ao problema de ultrapassar a velocidade da luz. Será mais fácil se esquecermos a luz por um momento, e ao invés disso exemplificarmos com o som, porque este é mais vagaroso, e não precisamos de distância tão vastas para obtermos resultados. Suponhamos que você está em pé, ao ar livre, e de repente ouve um avião a jacto, muito rápido. Você ouve o som, mas de nada adianta olhar para cima, para aquele ponto do qual o som parece estar vindo, porque o jacto viaja mais depressa do que o som, e estará à frente do mesmo. Na Segunda Guerra Mundial, grandes foguetes foram lançados da Europa, escravizada para causarem destruição em Inglaterra. Os foguetes caíam sobre as casas, destroçando-as e matando pessoas. A primeira advertência que os londrinos recebiam de que tais foguetes se encontram muito perto era o ruído da explosão e a queda de pedras, e os gritos dos feridos. Mais tarde, quando a poeira já havia diminuído um pouco, é que chegava o som produzido pelo foguete. Essa experiência inteiramente fantasmagórica era causada pelo facto de que o foguete viajava muito mais depressa do que o som por ele causado. Daí o facto de provocar toda essa destruição antes do seu som chegar. Podemos colocar-nos no cume de um monte e olhar para um canhão situado talvez sobre outro cume de outro monte. Não ouviremos o projétil disparado pelo canhão mesmo quando este já se encontra sobre nós, mas o som virá um pouco depois, quando esse projétil já se encontrará a uma boa distância. Ninguém jamais foi morto por um projétil que tivesse ouvido, pois este chega primeiro e o som depois. Por esse motivo é que era tão divertido quando as pessoas nas guerras costumavam abaixar-se devido ao som de uma bala que havia passado por cima. Na verdade, se podiam ouvir o som, isso queria dizer que o obus já tinha passado. O som é lento, comparado à visão ou à luz. Mais uma vez nesse cume de um monte. Podemos olhar para o canhão que é disparado, vemos o clarão sair do seu cano, e muito depois, o tempo depende da distância entre nós e o canhão, ouvimos então o som do obus passando por cima. Você talvez já tenha observado um homem derrubando uma árvore. Ele estaria a alguma distância, e você veria um machado a bater no tronco, e pouco tempo depois ouviria as batidas. Trata-se de algo que a maioria das pessoas já assistiu. O registro acástico contém o conhecimento de tudo o que aconteceu neste mundo. Os outros mundos têm os seus próprios registros acásticos, e de um modo bastante parecido com aquele pelo qual outros países, que não o nosso, têm seus próprios programas de rádio. Aqueles que sabem podem sintonizar o registro acástico de qualquer mundo, não apenas o seu próprio, podem ver os acontecimentos da história, podem ver como os factos narrados nos livros de história têm sido falseados. Mas existe mais no registro acástico do que a simples satisfação de uma curiosidade ociosa. Podemos examiná-lo e ver o que havia de errado nos nossos próprios planos. É assim quando morremos para a Terra, vamos a outro plano de
Existência, onde cada um de nós tem de prestar contas do que realizou ou do que não fez, e vemos toda a nossa vida passada com a velocidade do pensamento, vemo-la mediante o registro acástico, não vemos apenas desde o momento em que nascemos, mas desde quando o planeamos como e onde nasceríamos. E então, dispondo desse conhecimento, tendo visto os nossos erros, planeamos outra vez e tentamos mais uma vez, exatamente como uma criança. Na escola descobre que estava errada nas respostas que escreveu nos papéis de exame, e então, tem de se submeter a novos exames outra vez. É necessária uma longa preparação, naturalmente, antes que possamos ver o registro acástico, mas com treinamento, prática e fé, podemos consegui-lo, e na verdade isso ocorre constantemente. Talvez, você considere que devemos fazer uma pausa momentânea para examinar essa coisa, chamada fé. A fé é algo muito definido, que pode e deve ser cultivada de um modo muito semelhante àquele pelo qual um hábito ou uma planta de estufa devem ser cultivados. A fé não é tão resistente quanto uma erva daninha, na verdade, parece-se mais com uma planta de estufa. Precisa de ser cuidada, alimentada e protegida. Para obter a fé, devemos repetir, e repetir, e repetir mais e mais as nossas afirmações de fé, para que o conhecimento da mesma seja levado ao nosso subconsciente. Esse subconsciente são 9/10 de nós, isto é, a parte majoritária de nós. Com frequência o comparamos a um velho preguiçoso que não quer ser chateado. Este velho estará a ler os seus jornais, talvez com um cachimbo à boca, e tem uns chinelos confortáveis, calçados, e está muito farto de toda a bagunça, ruído e distração que ocorrem constantemente ao seu redor. Através dos anos de experiência, aprendeu a esquivar-se de todos, a não ser das interrupções e distrações mais insistentes. Sendo um velho parcialmente surdo, não escuta quando é chamado pela primeira vez. Na segunda vez em que o chamam, não escuta porque não quer escutar, ou porque acha que pode ser mais trabalho para ele, ou uma desagradável interrupção do seu lazer preguiçoso. A terceira vez começa a ficar irritado, porque quem o chama está a perturbar o seu fio de pensamentos, enquanto talvez ele esteja mais interessado em ler os resultados das corridas do que fazer qualquer outra coisa que requeira esforço. Prossigamos, repetindo a nossa fé, e então o velho virá à vida com um solavanco, e quando o conhecimento estiver implantado no seu velho subconsciente, você terá uma fé automática. Devemos aqui tornar bem claro que a fé não é crença. Você pode dizer, acredito que amanhã seja segunda-feira, e isso significa uma coisa certa. Você não diz, tenho fé em que amanhã seja segunda-feira, porque significaria algo inteiramente diferente. A fé é algo que, em geral, cresce conosco. Nós nos tornamos cristãos, ou budistas, ou judeus, porque, por regra, os nossos pais foram cristãos, budistas ou judeus. Temos fé em nos nossos pais, acreditamos ser um legado, aquilo em que eles acreditavam, e assim é que nossa fé se torna a mesma dos nossos pais. 84. Certas coisas que não podem ser provadas, enquanto estamos na Terra, requerem fé. Outras coisas que podem ser provadas podem também ser acreditadas ou desacreditadas. Existe uma distinção e você deve compreendê-la. Mas antes de mais, o que você quer acreditar? O que é que requer a sua fé? Resolva o que necessita de fé, pense nisso por todos os lados. É a fé numa religião, fé numa capacidade? Examine o assunto por tantas perspectivas quanto puder e então, tendo a certeza de que pensa nisso de uma forma positiva, afirme, enuncie a si próprio que você pode fazer isso ou aquilo, ou que fará isto ou aquilo, ou que acredita firmemente nisto ou naquilo. Você deve continuar a afirmá-lo, a menos que o afirme assim. Jamais terá fé. As grandes religiões possuem fiéis seguidores. Esses fiéis seguidores são aqueles que estiveram na igreja, capela, sinagoga ou templo, e, mediante orações repetidas, não apenas em seu próprio favor, mas também pelos outros, fizeram com que o seu subconsciente tomasse conhecimento de que existem algumas coisas que devem ser uma fé. No Extremo Oriente existe algo como os mantras. Uma pessoa afirma uma certa coisa e um mantra, e a repete muitas vezes, insistindo nela constantemente. Possivelmente a pessoa nem sequer sabe do que trata o mantra, mas isso não importa, porque os fundadores da religião que compuseram o mantra asseguraram-se de que o prepararam de tal modo que as vibrações engendradas ao repetir o mantra gravam no subconsciente o que é desejado, e logo,
mesmo que a pessoa não compreenda inteiramente o mantra, ele ir-se a tornar parte do seu subconsciente, e a fé neste caso manifesta-se puramente, de uma forma automática, de uma maneira muito parecida. Se você repetir as orações muitas vezes, começará a acreditar nelas. É tudo uma questão de fazer com que seu subconsciente compreenda e colabore, e uma vez que você tem a fé, não precisa mais de se importar, porque o seu subconsciente o fará recordar de que tem essa fé, e que pode fazer essas certas coisas. Repita para si próprio muitas vezes que vai ver uma aura, que vai ser telepata, que vai fazer isto ou aquilo, seja lá o que for que deseje de um modo especial. E então com o tempo você o fará. Todos os homens bem-sucedidos e vitoriosos, todos aqueles que se tornam milionários ou inventores são pessoas que têm fé em si próprias, têm fé em que possam fazer o que empreendam porque acreditando primeiramente em si próprios, acreditando nos seus próprios poderes e capacidades, eles geram então a fé que faz essa crença realizar-se. Se você continuar a dizer a si próprio que vai vencer, vencerá, mas vencerá apenas se continuar com a sua afirmação de êxito, e a não permitir que a dúvida, negadora da fé, se intrometa. Experimente essa e outras afirmações de êxito, e os resultados irão deixá-lo atônito. Você pode ter ouvido coisas sobre pessoas que podem dizer a outras o que as mesmas foram numa vida passada, ou que andaram por aí a fazer. Isso provém do registro acástico, pois muita gente, durante o seu sono, viaja para o astral e vê o registro acástico. E quando regressa de manhã, como já descrevemos, pode trazer consigo uma recordação distorcida, de modo que, embora algumas coisas que diga sejam verdadeiras, outras são distorções. Você verificará que a maioria das coisas que lhe contam relacionam-se com o sofrimento. As pessoas parecem ter sido torturadores, parecem ter sido todos os tipos de coisas, na sua maioria más. E é por isso que vimos a esta terra como se vai a uma escola, temos de nos lembrar por todo o tempo de que as pessoas necessitam da vicissitude para se purgarem das suas faltas, de uma maneira muito semelhante àquela pelo qual o minério é colocado numa fornalha e submetido ao calor intenso para que a escória ou ganga suba à superfície onde possa ser recolhida e retirada. Os seres humanos têm de atravessar momentos difíceis que os levam quase, porém, não de todo, a um ponto de rompimento, de modo a que a sua espiritualidade possa ser posta à prova, e as suas faltas, assim possam ser erradicadas. As pessoas vêm a esta terra para aprenderem coisas e aprendem muito mais depressa, de uma forma mais permanente, pela vicissitude, dificuldades, do que mediante a bondade. 85. Este é um mundo de vicissitudes, de sofrimentos, uma escola de preparação que é quase um reformatório, e embora hajam raras benignidades, que rebrilham como o feixe de uma luz de um farol numa noite escura, grande parte do mundo é luta e esforço. Olhe para a história das nações. Se não concordar com isto, olhe para todas as incipientes guerras. Trata-se realmente de um mundo de impureza, e isso dificulta as entidades maiores virem até aqui, mesmo que o tenham de o fazer, para vir supervisionar o que se passa. E um facto que uma entidade maior, vindo a esta terra, tem de receber alguma impureza, que servirá quase como uma âncora para a manter em contato com a terra. A entidade maior que vem aqui, não pode fazê-lo na sua própria forma pura e imaculada, porque não suportaria as tristezas e as provocações da terra. Assim sendo, tenha cuidado, quando pensar que tal pessoa possa não ser tão elevada quanto dizem de outras, porque gosta demasiado disto, ou demasiado daquilo. Desde que ela não beba, poderá na realidade ser muito elevada. A bebida, no entanto, cancela todas as capacidades elevadas. Muitos dos maiores clarividentes e telepatas apresentam alguma deficiência física, porquanto o sofrimento pode muitas vezes aumentar a cadência de vibrações e conferir o poder de telepatia ou clarividência ao sofredor. Você não pode conhecer a espiritualidade de alguém, simplesmente ao olhar para ele. Não julgue uma pessoa como má por ser doente. A doença pode ter sido adoptada deliberadamente, para que a pessoa aumente a sua cadência de vibrações para uma tarefa especial. Não julgue ninguém com dureza, porque ele pragueja, ou não actue em absoluto, como você supõe que uma grande pessoa deva proceder. Pode realmente tratar-se de uma grande pessoa, que está a proferir palavrões ou algum outro vício a fim de dispor de uma âncora que lhe permita continuar sobre a terra. Desde que essa pessoa não se entregue à bebida,
Poderá muitíssimo bem ser a entidade maior que você julgou que ela fosse. Existe muita impureza na Terra, e tudo quanto é impuro degenera. Apenas o puro e o incorruptível continuam a viver. É esse um dos motivos pelos quais vimos a Terra. No mundo espiritual, para além do astral, não pode existir corrupção, não pode existir o mal nos planos maiores. E deste modo as pessoas vêm à Terra para aprender pelo processo mais difícil. E repetidas vezes, uma grande entidade tem vindo à Terra e adoptará um vício ou deficiência, sabendo que veio para uma tarefa especial, embora neste caso tal deficiência não será mantida como karma, que examinaremos mais adiante, mas ao invés disso será encarado como um instrumento, uma âncora, que não será algo como a corrupção ou outro aspecto maligno. São às vezes aqueles que numa vida anterior foram grandes transgressores no sentido em que ele hoje se propõe reformar. Hitler, sem a menor dúvida, voltará como um grande reformador. Muitas das pessoas pertencentes à Inquisição Espanhola já voltaram como grandes reformadores. Aí temos um pensamento digno de exame. Lembre-se, o caminho do meio é o melhor. Não seja tão mal que tenha de sofrer por isso mais tarde, e se você for tão puro e santo que todos estiverem por baixo, nesse caso não poderá ficar nesta terra. Felizmente, porém, ninguém é tão puro